show ya. Remy boys that know ya. Fast money don't slow ya. No one can control. Especial durante a manhã, dedicada também a este ano que passa sobre a cerca de Ovar. O Porto Canal vai dedicar as primeiras horas da manhã informativa a este assunto. Tema do dia, destaque desta noite informativa, o presidente em exercício num clube há mais tempo, é também aquele que tem mais títulos arrecadados. Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do Futebol Clube do Porto, boa noite. Obrigada por se juntar ao Porto Canal nesta nova etapa. A imagem que marcou os últimos dias foi o abraço que o senhor deu a Sérgio Conceição, muito emocionado, em Turim, por altura que o Porto consegue passar aos quartos de final da Liga dos Campeões. Já começou a negociar a contratação ou a renovação de contrato com o Sérgio Conceição? Contratação, amor. Em primeiro lugar, boa noite, é um prazer estar aqui com esta nova fase da vida de Porto Canal, que espero que vai ser brilhante. E respondendo, começando por falar nesse assunto, uma vez que referiu esse abraço, e sei porque vi em muitos jornais essa fotografia, ela simbolizou naquele momento todo o meu agradecimento ao trabalho que o Sérgio tem feito e, sobretudo, também quase que um gesto para o compensar da perseguição a que é permanentemente envolvido. O Sérgio tem contribuído muito nas conferências de imprensa para a melhoria de futebol. Ele referiu mais do que ninguém que o futebol português estava a pecar por pouco tempo útil, dado que se perdia imenso tempo com faltas e faltinhas, e tanto tinha razão que se notou uma mudança de critério dos árbitros ultimamente, e também naquele abraço, ao abraçar o Sérgio, eu quis abraçar todos os jogadores e todos contribuíram para aquele momento importante e lembrar-me os que contribuíram e infelizmente já não puderam estar ali em Turim, como o Reinaldo Teles, que faleceu já este ano, e ainda como administrador de Futebol Clube Porto. Falando em renovação, é evidente que no dia em que, em 27 de maio de há 4 anos, eu fechei acordo de palavra com o Sérgio Conceição, para mim, a minha ideia foi sempre de que eu, como presidente, não queria ter outro treinador porque estava certo de que ele iria ter sucesso, porque o conheço desde os 16 anos de idade com que ele veio para o Futebol Clube Porto, consegui acompanhar o seu crescimento, de compreender o seu caráter e, sobretudo, de reconhecer o amor que ele tem ao Futebol Clube do Porto. E qual é o ponto atual em relação a essa necessidade do Futebol Clube do Porto em ter Sérgio Conceição na continuidade? O ponto atual é que o Sérgio Conceição tem contrato com o Futebol Clube do Porto e a minha até final desta época, e a minha intenção e também dele renovarmos. Ele entendeu, e já o disse publicamente, que nesta altura quer estar focado na Champions, mas tenho a certeza de que no final, ou antes do final da época, faremos novo contrato, renovaremos o contrato, porque penso que ele é uma peça importante no nosso projeto, no meu projeto de há 4 anos, quando pouca gente acreditava no seu sucesso, e eu acreditava cegamente, e continuo a acreditar que ainda podemos fazer muito mais sob o comando técnico do Sérgio Conceição. E isto é é a posição do Pinto da Costa desde sempre, amigos, que a gente conhece, pelo menos que eu sempre tive esta ideia clara de que o Pinto da Costa esteve sempre ao lado do treinador e nunca se pôs em causa a continuidade do mesmo. E eu tenho sido, ultimamente tem havido muitas críticas, né? Tem havido muitas críticas aqui no chat em direção a mim por aquilo que eu tenho dito do Sérgio Conceição, daquilo que eu tenho dito que é muitas das verdades que não querem ouvir. Eu venho falando disto, mas eu sou uma pessoa que aqui, não sendo adepto do Porto, já estou farto de defender o Conceição. Mas não é defender,
Tipo, não me cabe a mim defender o Conceição quando ele ganha, porque isso aí, epá, não é preciso defendê-lo, porque ninguém o vem atacar. Mas quando o Porto as coisas não têm... Houve anos, houve alturas, né? Desde que o Sérgio Conceição é treinador do Porto, houve várias alturas que houve muita contestação dos adeptos do Porto. Não sou eu que estou a dizer, eu estou a dizê-lo, mas não é porque eu estou a dizer, é porque é conhecido por todos, toda a gente sabe, existe. Não estou a dizer que são todos os adeptos do Porto, estou a dizer que houve muita contestação de adeptos do Porto para que o Sérgio Conceição saísse de treinador da equipa. E eu aqui, N vezes, N situações, defendi o Sérgio Conceição por aquilo que tem sido o seu trabalho, por aquilo que foi a sua posição, por aquilo que... Uma série de situações, amigos, que eu tive aqui no chat, de defender um treinador que nem é o meu, que nem é do meu clube, e que depois, agora, por lhe dizer que também não esteve bem aqui ou ali, ser completamente bombardeado constantemente por malta do Porto é muito injusto. E ainda para mais quando é malta do Porto, muitos dos que em tempos falaram e pediram a demissão do Sérgio Conceição e que agora dizem que ele é o maior porque isto e porque aquilo. Enfim, é a posição do adepto português que existe no Porto, que existe no Sport, que existe no Benfica, que é conforme os resultados. Quando está bem, quando está mal é para mandar abaixo. Mas amigos, eu tento sempre ao máximo ser coerente e ter uma ideia, né, das pessoas, e aquilo que eu sempre disse do Sérgio desde o início foi que o Sérgio tem feito um trabalho muito bom. A forma como o Sérgio chega ao Porto, aquele aproveitar nas dificuldades financeiras que o Porto teve por causa do fair play financeiro, a equipa que o Sérgio herda, né, do passado, antes do Sérgio, que toda a gente sabe e se lembra que não foi assim tão bom, isto é, o passado recente do Porto, antes do Sérgio chegar, o Porto herda um plantel, contratações disparatadas que houveram várias, e ele conseguiu reunir ali o plantel do Porto, conseguiu fazer daquela equipa que muita gente pensava que não ia dar certo e acabou por ser campeão. Já foi mais que uma vez até, né? 2 vezes já foi campeão. Em 3 anos foi 2 épocas de trabalho, é um futebol que não deve agradar a todos, amigos, mas é um futebol eficaz, é um futebol que tem dado ao Porto alguns títulos e sei lá, mediante aquilo que tem sido algumas limitações no clube, em termos financeiros mais propriamente ditos, né? Longe vai os tempos em que o Porto tinha os Jacksons e Falcões e James Rodrigues e Diaba 7, está certo? Não deixa de ter uma boa equipa, mas não é a mesma coisa. E acho que os próprios adeptos portistas são os primeiros a perceber essa merda. Então o mérito do Sérgio Conceição tem que ser atribuído, amigos. Independentemente de não se goste do estilo, do registro, da forma como se joga aqui e ali, da forma como aborda aqui e acolá, o trabalho do Sérgio em geral com certeza tem sido positivo e não se percebe às vezes, basta um ou outro mau resultado para haver tanta criticância ou tanta malta do Porto a falar mal do Sérgio Conceição. Porque eles existem. Quer agora eles digam que não e que não é mentira, isto e aquilo, podem dizer o que vocês quiserem. Eu sei, eu estou aqui todos os dias e essa é a realidade. Deve haver, mas não foi comigo que ele falou, nem com ninguém do Futebol Clube do Porto. Eu acho que ele deve ter falado com alguns jornalistas que são muito rigorosos sempre naquilo que escrevem, porque eu vi realmente isso no jornal, mas nunca o Sérgio Conceição nos pôs qualquer condição que condicionasse o seu trabalho ou a sua permanência ou a sua vinda para o Futebol Clube do Porto. Portanto, sei que os jornais escreveram isso, a mim, nem a ninguém do Futebol Clube do Porto, ele alguma vez pôs isso como uma exigência, uma condição. O senhor disse há pouco que o Futebol Clube do Porto é muitas vezes, depois deste jogo em Turim, acabou por haver uma diferenciação no comportamento de alguns agentes em Portugal face ao Futebol Clube do Porto e falou nomeadamente da arbitragem. Isso foi assim tão evidente depois de Turim e pergunto-lhe porque é que acha que isso está a acontecer? Não, eu acho que a arbitragem até foi no bom sentido, não foi? Realmente o Sérgio falou várias vezes, e é uma realidade, toda a gente o constata, de que o futebol português, às vezes, os 90 minutos não chegam a metade, com os jogadores deitados ao chão, com os jogadores a simular lesões, portanto... E eu estou completamente de acordo, tanto com o Sérgio como com o Pinto da Costa. Reparem, estou completamente de acordo que em Portugal joga-se muito pouco, mas reparem, não é deste ano. Não é deste ano. Isto não apareceu agora. Isto não é novo. Isto não... Os últimos 3 anos o Porto foi 2 vezes campeão, com o campeonato também assim. E não vi ninguém muito indignado.
É mentira? Também? É mentira o que eu estou a dizer. Os últimos 3 anos o Porto foi 2 vezes campeão num campeonato em que haviam essas mesmas equipas a queimar há muito tempo, em que isto é novo. Isto é novo. Isto já existe há muito tempo. Portanto, não é culpa dos árbitros, com os árbitros a marcar todas as faltinhas, e presumo que tenha sido uma orientação, porque já vi isso em vários jogos, que houve uma mudança de estratégia, em que os árbitros são mais rigorosos a marcar só o que realmente é falta. Aquelas faltinhas de um encosto e a tirar para o chão, eles estão a deixar jogar, o que torna o jogo muito mais atraente e o tempo útil muito maior. Nesse aspecto é que eu disse que foi positivo que o Sérgio Conceição tenha contribuído para essa melhoria, embora por isso creio que tem ou vai ter um processo disciplinar. Mas o Sérgio Conceição, felizmente, é uma pessoa independente que diz o que pensa e tem sempre o objetivo de dizer aquilo que pode melhorar o nosso futebol. E esse foi um dado importante que felizmente se está a verificar e tenho visto através da televisão nos jogos que tenho presenciado. Por que é que existe um tratamento diferenciado, se é que assim podemos dizer, e pergunto-lhe também se o senhor considera que isso existe em relação ao Futebol Clube do Porto, ao tratamento que tem lá fora e ao tratamento que tem dentro de portas em Portugal? Ao tratamento refere-se... Estamos a falar, nomeadamente, falou da comunicação social, já tem falado publicamente também daquela que é a posição muitas vezes do governo, de políticos, enfim, face ao Futebol Clube do Porto. É verdade, em termos de comunicação social, e eu vejo que o Futebol do Porto é realmente tratado dos sítios que se desloca, e muitas vezes eu sou contactado por grandes jornais para dar entrevistas no estrangeiro e sinto um grande respeito pelo Futebol Clube do Porto da comunicação estrangeira. Em Portugal, normalmente desvaloriza-se o que o Futebol Clube do Porto faz de bem, valoriza-se o que eventualmente possa fazer de mal, e os grandes êxitos e os grandes acontecimentos são, às vezes, um pouco esquecidos ou escondidos. Eu percebo o que é que o Pinto da Costa diz, e isto aqui dá pano para mangas para muita conversa, amigos. Porque nós podemos falar aqui de vários fatores que podem levar a isto. E quando são realçados é com muita... Até onde pode ir este Futebol Clube do Porto nesta Liga dos Campeões? Eu penso que depois de ter eliminado a Juventus, o Futebol Clube do Porto pode ir até à final e ganhá-la. É essa a sua convicção? É o meu desejo, é a minha esperança e acredito que pode ser. Já acreditava nisso em 1987, quando ninguém acreditava. Só eu acreditava e depois o Artur Jorge sentiu-se contagiado e também passou a acreditar, e o que é certo é que nós fomos à final com o Bayern de Munique. Uma espécie de vingança agora? Não, no futebol não há vinganças, até porque ganhamos, nós tirando... Amigos, a malta está-se a rir e amigos, eu como presidente do Porto, como 1987 e como ganharam também em 2004, né? Mais recentemente. Mas eu sei que a malta está-se a rir e a malta acha piada ele estar a dizer isto, mas o Porto está em prova, amigos. Ele é o presidente do Porto. Se o líder do clube vier para a comunicação social dizer que não temos hipóteses nenhumas, as equipas que estão lá são muito mais fortes que nós, tipo, foda-se, amigos, o que é que querem? O que é que querem se rir do quê? Então, amigos, é possível? Claro que é possível. Impossível não há no futebol. A primeira final que estivemos em 16 de maio de 84 em Basileia com a Juventus e perdemos 2-1. De resto, participamos em mais 7 finais e ganhámos-las todas. Portanto, não pode haver sentimento de vingança quando nós fomos os vencedores. Agora, é evidente que... No Futebol Clube do Porto, por mais tempo. Houve jogadores, é normal que todos os jogadores acabam os seus contratos, umas vezes por interesse comum são renovados com muita antecedência, de outras não. No começo desta época nós tínhamos 4 jogadores importantes a terminar o contrato, que era o Pepe, que era o Sérgio Oliveira,
era o Otávio e o Marega. E decidimos que queremos continuar com os 4 jogadores. E eu mesmo decidi que o primeiro tinha que ser o Pepe, porque ele significa para o Futebol Clube do Porto, porque toda a gente sabe, e eu melhor que ninguém, o que ele podia ter ido a oferir se em vez de optar por regressar ao Futebol Clube do Porto tivesse ido para o estrangeiro, que iria ganhar no mínimo 3 vezes mais do que veio para aqui, e veio apenas por paixão pelo Futebol Clube do Porto. E eu entendi que o passado dele e esta atitude e o dia-a-dia dele, como ele vive o Futebol Clube do Porto, que ele tinha que ser o primeiro a renovar. E foi, e quando muita gente pensava que era mais um ano, renovou por 2 anos. E ele tem provado nos últimos jogos que se calhar daqui a 2 anos estamos a renovar outra vez. Porque um jogador com 38 anos, ainda no último jogo com o Passos Ferreira, um defesa central, correu mais de 10 quilómetros. O que é notável, para um defesa central é notável. E correu não foi por andar maluquinho às voltas do campo. Correu para lances ofensivos em que terminaram esses lances com a marcação do primeiro golo do jogo. Portanto, esse tinha que ser o primeiro. E depois iniciamos com os outros 3. Com o Sérgio Oliveira, já que há algum tempo renovamos. Falta Otávio e Marega. Com o Otávio estamos em conversações diretas com os empresários, estamos perto de chegar a um acordo, e com Marega já comunicamos que estamos interessados em renovar, estamos à espera que o empresário venha cá, porque tem tido dificuldades em deslocar-se por causa da pandemia, que não tem tido aviões. Mas A questão de Otávio está presa por pequenas questões? por detalhes. Por detalhes. Em relação à Marega, há algum prazo para que mas se estabeleça? Detalhes, detalhes. Coisas a gente quer é dinheiro. A questão do Pepe é que outra, porque eu sou muito atacado pelos adeptos do Porto agora, né? Que eles estão a 10, né? Porque eles estão a 10, é que eles estão a 10, porque eles estão a 10 é que me atacam. Porque eu tenho culpa, né? Que o Porto não tem a capacidade de ter vencido os outros jogos para não estar a 10 e para estar na luta pelo campeonato mais perto e não estar tão longe. E por isso eu tenho sentido os adeptos do Porto muito ofensivos, muito qualquer coisa que se diz, meu Deus, é porque estás a 10, Silas, é porque estás a 10. Eu estou a 10, estamos a 10, está tudo a 10. O problema, amigos, é esse. Eu em tempos defendi aqui e já tive grandes guerras aqui por causa do Pepe, a defender o Pepe. Não é o Pepe quando estava no Real Madrid, não, o Pepe já agora no Porto. Fartei-me ter aqui guerras de defender o Pepe, né? Contra os benfiquistas, contra os sportinguistas, sei lá, se calhar até contra alguns portistas. E pronto, é isto, amigos. Mas eu ainda assim acabo por ser chamado clubista, acabo por ser chamado disto, acabo por ser chamado de tudo e mais alguma coisa, quando não faz qualquer sentido. Não há o Essa prazo, uma é logo possibilidade que o de empresário renovação? possa vir, nós negociaremos. Pinta Costa, a Liga dos Campeões poderá ser um salvar de face e glorioso para o Futebol Clube do Porto esta época, face àquilo que está a acontecer nas provas nacionais, e quando o campeonato... A Champions League nunca é um salvar de face para ninguém, porque a Champions League acontecer um percurso como nós estamos a fazer, e aqueles que chegam a esta altura e que, como eu espero, vão continuar em frente, naturalmente que seja o que for que esteja a acontecer nos campeonatos nacionais de cada clube, é sempre uma mais-valia, porque a Champions League é a maior prova de clubes do mundo, a que dá mais prestígio e a que toda a gente quer participar. Agora, para chegar, por exemplo, aos quartos de final, há 8 no meio de centenas. Agora, isso seja o que for que esteja a acontecer no país desses 8, é um facto notável e importantíssimo. É evidente que o Futebol Clube do Porto entra sempre em tudo para ganhar. Agora, não entra sozinho para ganhar sozinho, entra com outros. E neste momento, o Futebol Clube do Porto foi eliminado da Taça de Portugal com fatores que não foram perfeitamente normais, está em segundo lugar no campeonato, matematicamente ainda pode chegar ao primeiro,
tem neste momento garantido o acesso no lugar em que está à Champions League, portanto nunca estamos a encarar a Champions como um salvar de face. Estamos a encarar a Champions como sendo dos poucos clubes que já ganharam essa prova 2 vezes e queremos ganhar a terceira. O senhor já disse aqui, precisamente, que quer chegar à Liga dos Campeões, vencer a final. E em relação ao campeonato, quais são as suas convicções? As minhas convicções, neste momento, é ganhar os jogos que nos faltam e esperar os resultados dos outros. Agora, ganhando os jogos que nos faltam, garantimos o segundo lugar, que não é o nosso objetivo nunca, mas que é aquele que nos salvaguarda e nos garante a presença na Champions do ano que vem. Agora, continuamos a pensar que, enquanto matematicamente for possível, a equipa entra em campo para ganhar, a pensar que pode chegar ao primeiro lugar. E como é que avalia esta trajetória, esta época do Futebol Clube do Porto, no campeonato? No campeonato acho que tem sido uma época muito difícil. Muito combativa para o Futebol Clube do Porto também. Muito difícil, porque o Futebol Clube do Porto teve uma grande vitória em Juventus. E eu achei muito engraçado quando disseram isto foi uma vitória do futebol português. Foi uma vitória do futebol português porque o Futebol Clube do Porto é português. Joga no Campeonato de Portugal. Agora, foi uma vitória do Futebol Clube do Porto, porque o futebol português, ao contrário do que acontece noutros países, não fez nada para ajudar o Futebol Clube do Porto. Olha, na Holanda, quando há jogos da Champions, quando a Ajax esteve em prova, na jornada anterior não jogou para ter os jogadores frescos, prontos para a partida. O Futebol do Porto foi jogar à Juventus, um jogo que era decisivo, em que levava apenas a vantagem de 1 golo, e 3 dias antes teve que jogar em Barcelos para a Liga. Está a dizer que tem tido um calendário mais apertado, difícil, apertadíssimo. E essa tem sido uma das condicionantes? Tem sido uma das condicionantes. É impossível jogar de 3 em 3 dias. Não há nenhuma equipa que consiga estar sempre ao mesmo nível e jogar de 3 em 3 dias. Nós, por exemplo, antes do Porto Benfica, 3 dias antes, jogamos na Madeira para a Taça 120 minutos. Quer dizer, com viagens e tudo, é humanamente impossível exigir que os jogadores estejam sempre ao mesmo nível, com a frequência e a sequência de jogos em cima uns dos outros. Agora... Não, exatamente. Pinto Costa, tens toda a razão de dizer que é difícil os jogadores estarem ao mesmo nível porque há uma subcarga de jogos, mas, mediante aquilo que é o plantel do Porto, né, tem que estar preparado para isso. É um plantel do Porto, habituado a ganhar, né, que está e quer estar em todas as frentes e lutar por todas para vencer, então tem de estar, sim, preparado para, mesmo não estando na mesma força, né, se conseguisse ter uma folgazinha aqui e ali, mas tem de assumir quando não consegue, porque se houve outras épocas em que o Porto, estando na Champions, não o impediu de ser campeão, estando na Champions, não o impediu de ganhar a Taça de Portugal, estando na Champions, não o impediu de... Amigos, então não venham dizer que é por culpa disso, porque isto é uma coisa que existe. Existe esta época, existe na época anterior, na outra. Isto dos jogadores das equipas jogarem de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias, durante a semana. Querem jogar quando? Se não querem fazer parte das competições, querem lá estar e dizer que somos muito bons e que somos isto e que somos aquilo, e não sei o quê. Mas depois vão se queixar quando perdem nas competições ou quando não conseguem os resultados que ambicionam, dizer que a culpa é porque isto ou porque aquilo e porque o outro. Amigos, sinceramente, não faz sentido. Não faz sentido. Tapa 5 que recebemos sempre antes de jogos e depois. Agora, o que era bonito era dizer assim, alto, para o baile, Futebol Clube do Porto tem aqui um jogo, não pode estar a jogar 3 dias antes num jogo e 3 dias depois outro jogo, no meio de uma eliminatória. Isso é que era bonito ver os organismos preocuparem-se com isso. Isso não se preocupou nada. E assim, enquanto Presidente do Futebol Clube do Porto, houve momentos em que ficou mais preocupado ou seriamente preocupado, como aconteceu em algumas equipas, face às consequências da pandemia nos plantéis e também, obviamente, a ausência de público nos estádios, e sabemos as posições que o senhor assumiu publicamente. Naturalmente que a pandemia nos jogadores, todos sofreram isso, tanto nós como os outros, infelizmente, e é de lamentar sempre, seja quem for,
e se não for os jogadores, seja quem for dos clubes e qualquer cidadão, é lamentável as pessoas que sofreram com Exato, isso Luís. e sobretudo os que Há uma série de faleceram, coisas que- infelizmente faleceram. Muita gente sócia do Futebol do Porto que eu conheço e dos outros clubes, tudo isso é uma tristeza muito grande. E só não morreram mais porque os profissionais da saúde foram excepcionais e salvaram a vida a muita gente com a sua dedicação e o seu trabalho. Agora, isso dificultou, de facto, o nosso trabalho, mas também, e infelizmente para todos, atingiu toda a gente. Em relação à ausência do público, é uma coisa que para mim é incompreensível. Por exemplo, nos Açores, neste momento, que não está melhor do que nós em termos de doentes, proporcionalmente, há gente no futebol. Em Portugal, resolveram fazer durante duas jornadas, um ensaio para ver como é que corria. Os responsáveis vieram publicamente dizer que correu muito bem. E depois fecharam novamente. Então fizeram um ensaio para quê? Era à espera que corresse mal para ter um pretexto? Não, vieram todos dizer que correu muito bem, não houve problema nenhum, não contribuiu nada para o contágio. Mas volta a fechar. O que é que o senhor acha que devia ter acontecido? Acho que devia ter acontecido que, da mesma forma que houve jogos com Que é um Dani, público não é? limitado, com as distâncias que foram sempre cumpridas, até a Seleção Nacional teve um jogo com o público e correu lindamente. É inexplicável. Sim, mas agora nesta fase em que houve agora este surto em Portugal, não podia estar a haver pessoas no estádio, né? Tipo, o que é certo é o que ele está a dizer, que é fez o teste e não sei o que, até correu bem. Mas depois meteu-se este novo surto aí, esta nova vaga de casos. Inexplicável que se tenha deixado de haver público nas touradas, que tenha o Presidente da República, Primeiro-Ministro, ir assistido a um espetáculo de um humorista em recintos fechados, que tenha havido concertos em recintos fechados. Nisto ele tem tudo razão, Luís. E o futebol, que é um desporto ao ar livre, onde podem estar, no nosso caso, 50 mil pessoas, não possam estar 10 ou 20 mil. É inconcebível. Quer dizer, há camarotes que são de famílias. As famílias não podem usar o camarote que têm. Quer dizer, podem estar todas à mesma hora, em casa ou em outro sítio qualquer, juntas a ver o futebol. Mas ir a um estádio que é ao ar livre, essas mesmas famílias não poderem estar juntas. Em relação Mais cansaço. ao desconfinamento, o que é que lhe parece que seria uma medida em conformidade com aquela que tem sido também Eu acho é que, tipo, ok, neste momento, agora quando houve este surto, é normal não haver, né? Mas antes disso, houve espaço para abrir e não se abriu, né? É nesse aspecto que ele está a falar. Enquanto que abriu-se outras coisas e não sei o quê, que não faziam tanto sentido e foi para a frente. Enquanto que o futebol não. abordagem do governo para todo o país e para os diferentes setores. O que é que poderia acontecer com o futebol? Eu acho que neste momento está a ser feito o que teve que ser feito. Agora, é evidente que estamos a pagar erros graves. Toda a gente viu que no verão falava-se no milagre, e milagres em Fátima, e raramente, nunca vi milagres no Terreiro do Paço, nem em São Bento, nem em Belém. O verão, falava-se no milagre de Portugal, vimos o Primeiro-Ministro na praia, vimos o Presidente da República na praia, que passou uma ideia de que estava tudo bem. Muito bom. E o Algarve tinha as praias cheias e depois o resultado foi o bonito que se viu. E depois o Natal, se calhar para justificar aberturas que se deram a determinados partidos para fazer os eventos, o Natal foi um suicídio. O Natal foi responsável por muitas mortes neste país e depois, felizmente, verificaram o erro, até já alguns o assumiram e acho que neste momento há realmente uma preocupação e um trabalho sério no confinamento. Isso remete-nos também para questões financeiras, até porque a pandemia... O Pinta Costa aqui a atingir os mais altos cargos políticos aí do nosso país.
pandemia trouxe exigências muito grandes e prejuízos gravíssimos para as associações, enfim, e obviamente para os clubes de futebol. O envelope de 65 milhões para o desporto não profissional por causa dos danos da pandemia podem ajudar aqui a sanar algumas das feridas? No futebol não profissional pode. Agora, o que está em causa e no que me diz respeito é o futebol profissional. E o futebol E profissional... falta uma resposta aí? Não há resposta nenhuma, não tem... A resposta, olha, o Futebol Clube do Porto, e vou falar é do Futebol Clube do Porto, que dos outros eu sei o que se passa, mas não tenho o direito de vir falar, nem ninguém me pediu para falar, e também tem os problemas similares. O Futebol Clube do Porto, com o não haver público no estádio, teve um prejuízo de 27 milhões de euros. 27 milhões de euros. Porquê? Porque perdeu as receitas de jogos, deixou de vender os lugares cativos, deixou de vender os camarotes, deixou de vender o merchandising porque as lojas têm que estar fechadas. Portanto, teve um prejuízo de 27 milhões. Sabe qual foi a ajuda que o Futebol Clube do Porto teve do Estado? Nenhuma. Eu vou-lhe dizer, o Futebol Clube do Porto paga 42 milhões de euros por ano de impostos, mais 7 milhões de euros de segurança social respectiva aos jogadores que o Futebol Clube do Porto paga, dado que toda a gente sabe que os ordenados, quando são realizados, é neto. Paga isso. Sabe qual foi a ajuda? E a ajuda foi muito simples. O Futebol Clube do Porto, como qualquer empresa, tem direito à devolução do IVA. Nós tínhamos a receber até 31 de dezembro, tínhamos a receber 7 milhões e meio de IVA do Estado. Não nos pagou. Tivemos que fazer uma queixa no tribunal no O Estado a dever. dia 5 de janeiro. Nessa altura pagaram-nos 4. Voltamos a reclamar os 3,5 que faltavam no dia 21 de Mãe, calou que o teu clube não está presente no sorteio, ao Guadaguero. janeiro. O tribunal notificou Pianinho. o Ministério das Finanças. Sabe quando recebemos? Nunca. Então, Não contas nos feitas? pagam. Não nos pagam. Entretanto, em março Não pagam, já mas o pedimos que é a isto? devolução de mais 1.700.000. Nós não estamos a pedir subsídios, nem empréstimos. Estamos a pedir que nos devolvam aquilo que é nosso. Que devia, por lei, ter sido dado, restituído ao Futebol Clube do Porto no dia 31 de dezembro. Mas o que é isto, amigos? Não é que isto já se viu? O próprio Estado a gamar o Porto. Isto é... Basta. Hashtag basta, amigos. Pelo amor de Deus. É tudo a roubar, é os árbitros, agora também o Estado. Esta é a ajuda que o Estado dá aos clubes. Eu E não mesmo com sei. essa ajuda do Estado ainda faltava aqui uma conta séria para se resolver os prejuízos provocados pela pandemia. Lisboa. É evidente que, por exemplo, em Itália, o governo, perante a situação, reduziu os impostos, reduziu os próprios impostos dos jogadores, que são os clubes que o pagam. Mas não fizeram nada, absolutamente nada, para ajudar os clubes, como ainda retém aquilo que é nosso. E tivemos que ir para o tribunal e devolveram-nos 4. Faltam mais 3,5, mais 1.700. Não nos E parecem um varandas a pagarem aos bochechos. Olha para isto. pagam. Sente que o futebol tem um tratamento diferenciado em relação a esta situação? Absolutamente. Se fossem os clubes de Lisboa já estava pago. Como é o do Norte. Não pagam, amigos. O que é isto? Mano? Revoltem-se, amigos. Não tenho a mínima dúvida. Perante o que eu lhe estou a contar e que Aguardente. provo, o Estado que venha dizer que não é verdade, que eu provo Estado de que é Solão, né, verdade, Gabriel? e nós estamos a tentar recebê-los através do mãe. tribunal, naturalmente, como é que é possível os clubes sobreviverem? Os clubes, e este governo está a matar, não é o futebol, porque eles agora vão para o futebol amador, sentem-se pronto. O futebol amador é que dá o prestígio a Portugal, é que ganha as provas, é que vai eliminar a Juventus. Mas aos clubes não dá nada.
rigorosamente nada. Nós pagamos 42 milhões de euros de impostos por ano. E se nos atrasarmos um dia, estão em cima de nós. Mas devem-nos, desde 31 de dezembro, 3,5. Aí, mas é fuleiro, amigos. Mas se eles não pagam, né, tem que se fazer alguma coisa, amigos. Tipo, tu vis para a televisão dizer que o Estado deve e o caralho, amigos. O Pinto Costa está tipo a meter o louco de uma maneira, amigos. Mas ele está certo, né? Deve e tem que pagar. Isso aí não está em causa. A questão é, tipo, tu vens, é tipo a mesma coisa que tu... Ó João Roma, foda-se, tu deves-me, tipo, uma pastilha elástica, meu. Né? E em vez de eu resolver contigo, venho aqui para o chat da Nation dizer que tu deves uma pastilha elástica, ó João Roma. Pô, se ficaste para ver uma pastilha elástica há uma semana e ainda não me pagaste a pastilha elástica, caralho. Eventualmente incluindo um cenário de Paulo Gui, paralisação por amor das de Deus. competições? Eu não sei o que é isso de Estados Gerais do futebol. Ainda não percebi o que é. Deve ser os teóricos e os filósofos e os parasitas do futebol que vão inventar Estados Gerais. Eu para esse peditório não alinho. Agora, o que o Estado tem, no mínimo, é cumprir as suas obrigações. Não é sério que um Estado multe os clubes, multe os contribuintes quando se atrasam e se atrase na devolução do que é nosso. Não estamos a pedir nenhum empréstimo, porque isso ainda nos levavam o cofre. Que? Não, portanto, isso Oh, lá Pinto, para... vamos lá dizer as coisas como elas são, vai. Qual cofre? Mas afinal há um cofre? As competições, eu penso que se calhar isso era o que o Estado gostava, era que parássemos as competições. Mas é pela sobrecarga de impostos que há. Sabe, agora saiu a convocatória para a Seleção Nacional. 22 jogadores. Sabe quantos jogam em Portugal? 5. Sabe porquê? Porque Qual é a explicação? A explicação é que o que um jogador ganha aqui, e hoje é generalizado quando se fala de ordenado, é neto, os clubes é que pagam os impostos. Se ganhar 1 milhão, custa ao clube 2 milhões e 200. Noutros países, se ganhar 1 milhão, custa aos clubes 1 e 200 torna ou 1 e mais 300. difícil ainda aos clubes portugueses Claro, é manterem os jogadores evidente, cá. manter os jogadores é impossível. Por isso é que da Seleção Nacional jogam 5 em Portugal. E qual é que é a possibilidade de fazer pressão junto da Liga, por exemplo, para que seja... A Liga anda preocupada, anda toda a gente preocupada, desde o secretário de Estado, que disse publicamente que está preocupado com a centralização dos direitos no futebol, a Liga está preocupada com a centralização dos direitos no futebol, a Federação está preocupada com a centralização dos direitos no futebol. Isso é um grande negócio. Um grande negócio. Mas é para 2028. Porque os clubes têm contrato até 2028 que não podem anular. Agora, acha que se pode estar preocupado? A grande preocupação é fechar um contrato que é para 2028 e, entretanto, deixar os clubes todos em dificuldades extremas e não ajudar absolutamente a nada? Isto para mim, é muito estranho. Já que coloca em cima da mesa essa questão da centralização dos direitos televisivos e do anúncio que foi feito para 2028, qual é que é a sua posição sobre as consequências que podem existir para clubes, nomeadamente como o Futebol Clube do Porto, que é um dos 3 grandes? Para qualquer clube como o Futebol Clube do Porto, naturalmente que o Futebol do Porto tem que defender os seus direitos, tem um contrato que foi feito sem precisar da ajuda da Federação nem da Liga, foi o Futebol Clube do Porto que o fez, como todos os outros clubes os fizeram diretamente. Naturalmente, se aparece agora, seja quem for, seja o seu secretário de Estado, seja a Federação, seja a Liga, sejam os 3 em conjunto, naturalmente que não é admissível que qualquer um dos participantes vá receber menos do que recebe atualmente quando negociou sozinho. Quer dizer, o grande negócio, o grande interesse, não sei qual é, mas para os clubes não é. Que o Futebol Clube do Porto não foi ouvido nisso, ninguém lhe pediu opinião, ninguém lhe perguntou se estava de acordo, como é que queria fazer. Não, é um grande negócio
que é o que está na mente, é a única preocupação de ser secretário de Estado. Dito por ele, não é por mim. A preocupação de ser secretário de Estado estava centralizado nos direitos. Os direitos, pronto, deve ser um negócio da China. Já veio da China o vírus, se calhar agora vem da China o negócio da centralização dos direitos. Agora, não é para os clubes de certeza. Para quem é, se calhar um dia vai-se saber. Portanto, o Pinto Costa é contra a centralização, é isso? Reparem, o que é a centralização? O nome às vezes pode enganar. Tipo, aquilo que está programado para 2028, amigos, isto eu não sei, não estou por dentro do assunto profundamente, mas daquilo que tenho conhecimento, amigos, e se eu estiver errado, alguém me corrija. A centralização, aquilo que vai ser a partir de 2028, é para que haja uma liga mais competitiva, isto é, em que os ganhos sejam distribuídos de forma mais, né, igual para os clubes do campeonato português e não só dar dinheiro às equipas com mais capacidade já financeira, isto é, qual é o objetivo da centralização? Criar um campeonato mais competitivo, dar ferramentas para as equipas que têm mais dificuldades financeiras poderem ser cada vez mais competitivas, tornando o nosso campeonato mais competitivo, tornando-nos mais competitivos também lá fora nas competições europeias e assim sucessivamente. Esse é o sentido e contra isso eu não posso estar contra, como é óbvio. É óbvio que aqui o Porto, o Sporting e o Benfica acabam por sair prejudicados, mas aconteceu já, por exemplo, na Holanda, imaginem, esta iniciativa da descentralização partiu pelos próprios clubes. Foi equipas como o PSV, o Ajax, que disseram assim, não. O dinheiro vai ser distribuído por todos. Não queremos o dinheiro para nós. Isto é, porque a forma como funciona, né, cada um orienta-se por si e tipo, claro que os Porto, o Sporting e o Benfica, as equipas com mais adeptos, consegue ter outra capacidade, né, para fazer melhores negócios e com isto lucrar mais com os seus direitos. Então, aquilo que se quer fazer é para que as equipas que têm mais dificuldades no nosso campeonato possam ter mais uma ajuda financeira, né, e que torne o campeonato português cada vez mais competitivo. Eu acho que contra isto ninguém pode ser, amigos. Vamos virar a página ainda, apesar de estarmos no setor das questões financeiras, o Futebol Clube do Porto conseguiu dar a volta no primeiro semestre desta época, com uma sessão de exercícios deficitários que aconteceram no passado recente. Acredita que a saída do fair play financeiro vai acontecer mesmo no fim desta época? Sim, nós estamos convencidos que sim, estamos convencidos que Ok, ainda não há certeza de... Eu não sei o que é que Pendel vai falar. sim, está tudo orientado nesse sentido. Isto também é uma filha da putice do caraças, amigos. Nisto eu tenho que dizer. Por exemplo, nós vemos equipas como o Chelsea a contratar como contratam. E outras equipas aí, amigos, né? No campeonato inglês há uma série delas. E o Porto tem andado aí há anos, né, com problemas por causa do fair play. O Paris Saint-Germain na França. O Porto tem andado aos anos com problemas por causa do fair play financeiro, que limita muito, né, a capacidade de ir ao mercado da equipa. E depois quando nós temos exemplos lá fora né, que fazem 31 por uma linha e safam-se sempre. E nisto, temos de estar todos de acordo que é uma filha de uma putice. Né? Tivemos no primeiro semestre um lucro. Mas não é culpa dos de Lisboa, nesta pelo menos não é. Hein? Esta aqui não é culpa dos UEFA, do FIFA. Pelo menos esta aqui não, esta não, esta eles escaparam, esta nem sabem como. 34 milhões de euros. Neste momento temos dados que nos permitem pensar que podemos melhorar. A culpa é do Silva, No segundo semestre. O contributo da Champions League também foi importante. A saída de jogadores que não foram contabilizados, por exemplo, o Danilo não entrou no primeiro semestre porque só será concretizado se o Paris Saint-Germain for à Champions League, portanto há esse valor, há outros que estão... Então é bom que os adeptos do Porto torçam aí, né? Pelo Paris... A partida não há... Se o Paris Saint-Germain não se qualificar para a Liga dos Campeões, pelo amor de Deus, né? Com opções que vão ser feitas, portanto estamos no bom sentido. Agora, não estamos, quando se fala no passivo, eu vejo há jornais que sonham com o passivo só com o Porto. Se calhar são os que mais devem e também estão aflitos, mais que Toma lá. nós.
Mas há uma coisa que é Mas importante. toma lá uma de graça. O nosso capital, que é negativo, tem o nosso plantel avaliado em 74 milhões de euros. O Transfer Market, que avalia sempre por baixo, Por amor de Deus, ó Pinta Costa, não me venhas aqui desvalorizar o transfer market. Desvalorizar o transfer market, por amor de Deus. Já tenho tido aqui guerras, né? O transfer market não vale nada, Pinta Costa. A gente sabe. está em 74, porque por lei nós somos obrigados a lançar os valores dos jogadores pelo preço que... A única cena do transfer é que subvaloriza os jogadores da Premier. Não subvaloriza, Jorge. Vocês têm que perceber uma coisa. Um jogador na Premier League tem mais valor de mercado do que aquilo que o seu futebol em si diz respeito. Mas isso não quer dizer que estejam a subvalorizar. É mesmo um mercado que é caro. Tipo, por exemplo, um jogador inglês é muito caro. Tipo, não há, vocês têm um exemplo prático. Maguire, jogador central inglês, foi por 80 milhões, mas se calhar nem metade ele valia. compramos, pelo preço que compramos, abatendo todos os anos a amortização correspondente à parte desse ano. O salário que eles pagam lá também. Os jogadores criados no Futebol Clube do Porto não têm valor algum em termos de balanço porque não custaram nada. Eu vi, André. Portanto, é um falso. Se deixassem pôr no balanço o valor efetivo por baixo, como faz o Transfer Market, eram 264 milhões. Nós negociamos um jogador que estava no nosso balanço por 1 milhão. Já percebi. Ele tipo, está a usar a cena do Transfer Market para introduzir a cena que ele está a dar ideia de que se fosse assim, né? Como é no Transfer Market. Mas, ok, eu percebi o que é que tu querias dizer, Wizard. Mas eu peguei na cena dele falar no Transfer Market como algo em que tu possas usar como ferramenta e credível. Entendes? E não deixa de fazer sentido aquilo que eu quis dizer. Agora, eu estou a perceber, o contexto do Pinta Costa que ele estava a falar é noutro aspecto para dar o exemplo de como seria se fosse como fazem no Transfer Market. Acho que nem chegava a 1 milhão por 40 milhões, que foi o que o clube pagou. Portanto, toda essa diferença em termos dos capitais, nós estamos perfeitamente tranquilos. No ano passado foi adiado o reembolso de um empréstimo obrigacionista. No final da primavera vai haver 2 para pagar. Vão ser liquidados os 2 ou algum vai ser adiado? Não. Vai ser nos nossos planos, e se tudo correr normalmente, como esperamos e estamos a orientar, um vai ser pago antecipadamente, antes do junho, creio que é junho, e o outro será pago em junho. Vão ser pagos os 2. Pinta Costa, vamos ainda falar de outras questões um pouco mais marginais do que aquelas que estamos a falar, mas fazem obviamente parte também daquelas que são as suas prioridades enquanto Presidente do Futebol Clube do Porto, nomeadamente a equipa B, que está em risco de despromoção, e quero perguntar-lhe qual é a avaliação que faz sobre aquilo que está a acontecer a este grupo. Olha, eu hoje falei com... Pois é, a equipa B tem estado mal, mas o Sporting já desceu aqui, né? Há uns anos, depois acabou por desaparecer, agora voltou outra vez. Mas o Porto também está... Aquilo da equipa B não tem conseguido grandes resultados. Mas tipo, o que eu posso... Amigos, eu não tenho visto os jogos, eu não vou dizer que não nem que sim. Não vou dizer que o Porto não tem sido roubado. Não estejam à espera para me mandar pedras, faz favor. Eu estou-vos a dizer é que custa... Eu não sei até que ponto é que, né? Como é que é possível? Tipo, o que é que ganham com isso? Ou o que é que, né? Sei lá, será que é... Com o responsável do futebol português e falamos disso. Porque disseram-nos, e eu tenho a certeza, até pela garantia que ele me deu, e também porque não acreditava nisso, que havia vários complôs para que o Futebol Clube do Porto B descesse de divisão. Um deles, que até foi dito em Chaves a um dos responsáveis do Futebol Clube do Porto,
que a Federação tinha interesse em que o Futebol Clube do Porto descesse para, indo para a terceira divisão, os jogos passarem para o Canal 11. E a APAF, em relação àqueles árbitros menos conhecidos e de menos categoria, que são os que a APAF dominaria, que havia um complô. Eu não acredito nem numa coisa nem noutra. Até porque a Federação tem os jogos do Futebol Clube do Porto, também passam no canal da B, também passam quando são em casa é no Porto Canal, mas quando são fora, os que quiser passa no canal E que B. análise é que faz então sobre aquilo que O que eu disse à pessoa com quem falei, aliás falei deste tema com vários responsáveis, eu disse, eu não acredito em nenhum. Agora, o que é certo é que... É o que ele diz, eu não acredito em nenhum. De facto, é mau demais para ser verdade, né? É mau demais para ser verdade. Agora, depois é o que ele vai dizer, né? Mas conforme aquilo que vocês estão a dizer, vais olhar aos jogos e começas a acreditar que até se calhar essas merdas, esses rumores até podem ser mesmo verdade. Que domingo após domingo, jornada após jornada, o Futebol Clube do Porto perde pontos por unicamente erros dos árbitros. E as pessoas concordam. Eu disse, bem, se não é pelo Canal 11, que é um absurdo, se não é pelo complô da APAF, que é outro absurdo, então digam-me porque é. Eu em bruxas não acredito. Em milagres, só em Fátima e não são muito frequentes. Como é que no Olival e onde o Futebol Clube do Porto se desloca, há sempre um milagre no último minuto? Olha, o último jogo em Chaves, o Futebol Clube do Porto faz o gol da vitória, faltam 3 minutos. Dito pelos responsáveis, o jogador estava mais de meio metro atrás do defesa. Cara. E o seu Licínio, que era o fiscal de linha, levantou a bandeira. Pronto. Foi a pensar no Canal 11? Não. Foi a pensar no complô da APAF, mesmo sendo o seu chefe presidente da Assembleia Geral da APAF? Também não. Foi por incapacidade? Se calhar foi. Mãe Silveira. Foi por incompetência? Se calhar foi. Mas o que é certo, seja incapaz ou incompetente, ele está lá. Agora, milagre Se essa merda bater, foda-se. não foi. Bruxas, também não acredito. Em Chaves não é terra de bruxas, portanto não Mãe, Chaves não há terras de bruxas. Como é que tu sabes, Pinto? acredito. Agora, que é assim, é. E que os responsáveis sabem que é assim e também não encontram solução. Eu acho que uma das maneiras, acreditando na seriedade, e não tenho dúvida na boa intenção do Conselho de Arbitragem em que as coisas corram bem, acho que muitos desses erros, por exemplo, este golo anulado pelo seu Licínio, foi tão flagrante, tão escandaloso, é a falta do VAR. É fundamental que na B, na segunda liga, haja VAR. Porque Sim, senhora, eu concordo plenamente. É uma liga profissional. Tem que ser. Mas se isto já foi um problema para implementar nas equipas de primeira divisão por causa do estádio isto, do estádio aquilo, imagina na segunda estas. ao entrar, é que os jogadores vêm de trás, adianta-se, faz golo e só depois do golo Não vale a pena é que o seu E o Licínio... VAR poderia corrigir O e VAR, repor a verdade. é evidente que o VAR, numa situação dessas, de certeza absoluta que o golo era considerado e o Futebol Porto tinha mais 2 pontos. Tenho ainda aqui mais algumas perguntas, já não serão muito longas. Uma delas tem a ver com Eu pensava que tinha azar. a aposta na formação, com as melhores condições, principalmente para esses jovens jogadores, e com um grande projeto que é a construção da cidade do Futebol Clube do Porto. Como é que está esse projeto? O projeto está em andamento nos aspectos burocráticos e estamos em permanente contacto e tem havido passos em frente muito significativos e esperamos em breve poder iniciar as obras, uma vez que já há praticamente acordo com os terrenos que não pertenciam ao proprietário principal na zona onde vai ser feito o centro de estágio. Está a andar por isso, ainda que preso por essas questões? Sim, mas está Há definido. previsão de prazos? Pensamos, eu acho que as autárquicas está a atrasar um bocadinho,
mas como está tudo legal, como está tudo no interesse de toda a gente, penso que vai ser desbloqueado brevemente e vamos poder arrancar. Temos de falar ainda de ciclismo. Raul Alarcón, da W52 Futebol Clube do Porto, foi suspenso depois de, como sabemos, venceu a Volta a Portugal 2017 e 2018. E olha, o ciclismo é uma modalidade que o Pinto Costa gosta muito. Neste caso é uma suspensão por 4 anos por uso de substâncias proibidas. Como é que o Futebol Clube do Porto está a encarar esta notícia e o facto deste ciclista, peço desculpa, estar a fazer parte agora desta lista de suspensão da União Ciclista Nós Internacional? estamos, olha, o ciclista, o Alarcón, é espanhol, como creio que sabe. Caraças, o Pinto Costa. Os espanhóis são. Estás a querer dizer que é espanhol é trapaceiro? Mas ele está a dizer, tipo, sabe como sabe, ele é espanhol, tipo, os espanhóis, aquilo é tudo, entendem, amigos? Ele não está a dizer isso, claro que não, amigos, mas assim, pela maneira como falou, achei graça. E quando veio o inquérito, ele entregou o assunto a um advogado espanhol, que quando eu tive este contacto, quando saiu esta notícia, e eu e o Sr. Quintanilha, que é o responsável da W52, que é a nossa parceira, imediatamente o contactamos, demos-lhe conhecimento do que tinha sido decidido e ele esta semana está em julgamentos. Na quinta-feira chega ao Porto, nesta quinta-feira, na sexta-feira vai reunir connosco porque está já decidido que vamos recorrer da decisão. Iremos recorrer até onde for possível, mesmo nos tribunais internacionais. Porque quando sai uma notícia dessas, o que é que se pensa? Olha, ganhou a volta, estava dopado. É o que toda a gente simplesmente vai pensar. Esse O malfeitoso. Alarcón não estava dopado. O Alarcón... Não. Aliás, o Pinto Costa acompanhou toda a volta a Portugal e pode garantir em primeira pessoa que ele não usou substâncias nenhumas ilegais. Amigos, por amor de Deus. Deu 2 voltas a Portugal, não foi uma, foram 2. E olha que Portugal é pequenino, mas isto de bicicleta ainda custa. E em todas as etapas fez controle antidoping. Em todas. E em nenhuma acusou positivo. Pois, e então como é que agora vem dizer que o homem estava excitado? Essa é que é essa. Sempre negativo. Agora o Sr. Alarcón teve um desastre que foi conhecido, em que ficou todo maltratado, em que teve que ser operado e nessa operação tomou medicação que, se estivesse a correr, não podia tomar. Pois, mas aí não há nada a fazer, amigos, né? Aí não há nada a fazer. Em que a W52 Futebol Porto comunicou aos organismos que tinha tomado aquilo. Porque não vai agora deixar-se um homem morrer de dores ou não ter anestesias, porque... Não, até parecia mal, então agora ia quer dizer. Pode vir daqui a um ano voltar a correr. Portanto, o que foi acusado é que o seu boletim biológico acusou alterações. Não foi que acusou doping, que nem dizem o que é que foi. Sabemos que foi fruto... Mas tipo, a cena é, até que ponto é que, mediante isto, como é que se tira, tipo, voltas a Portugal e o que quer que seja de competições, se for só isto que o Pinto Costa está a dizer? Eu não estou a duvidar, amigos, a questão é, aquilo que eu estou a duvidar é que se possa tirar o título vencedor de uma volta a Portugal, mediante o conhecimento destas situações e mediante a possibilidade de ser essas mesmas situações, por força maior, tendo em conta a sua operação, a medicação que teve que tomar, que acabou por criar essas irregularidades. Sabendo isto, porque foi comunicado pelo Porto, como ele está a dizer, pela equipa, como é que depois se toma essas decisões? Será que foi só isso? Será que foi... Amigos, será que eles tomavam decisões sem... Eu sei, amigos, são tudo questões que a gente pode falar e dizer que sim, e que não. Eu acho que não vamos sair daqui. Dos resultados dos remédios que tomou na operação. Portanto,
sexta-feira estará cá um ilustre advogado espanhol especializado nesses casos. Vamos recorrer e, seja qual for a decisão, iremos até às últimas consequências, para defender a honra do jogador, do atleta. Também estou no jogador, a honra do atleta e da própria equipa, porque, repito, ele em 2 voltas a Portugal andou grande parte do tempo com a camisola amarela e foi sempre, diariamente, Porque quando tu estás de camisola amarela não há hipótese, amigo, vais sempre ao teste. submetido ao controle, Isso aí. sempre Mas negativo. este caso vai ou não alterar a estratégia do Futebol Clube do Porto para Não, esta modalidade? absolutamente nada. Naturalmente que se algum tiver um desastre, que eu espero que não tenha, vou-lhe dizer, aguenta as dores, que eles podem, 2 dias depois dele ser operado, foram à casa dele. Não foram saber se estava melhor, ou se precisava de... Foram lá fazer o controle. Se a senhora ficar toda partida, espero que nunca, mas partida, Pinta Costa, já não tens idade para isso, vai lá, e o coração, homem. qualquer Agora indivíduo tá- que tenha uma operação grande, como eu já tive, se lhe forem fazer o controle, de certeza que o organismo está alterado. Caraças, mano, o que é isto? Fica com o chapéu no botão do gol. Biológico está alterado, isso é toda a gente. Olha, eu tomei tantas pastilhas quando fui operado ao coração, com certeza que dava que eu não tinha coração ou qualquer coisa. Portanto, nós vamos até às últimas consequências. E quer queiram, quer não, nós vamos continuar. O problema, sabe qual é? É que a W52... 3 anos sozinha, depois mais 5 com o Futebol Clube do Porto, em 8 anos ganhou 8 voltas a Portugal. Já viu a confusão que isto faz em certas cabeças? Nem calcula. E eu sinto porque ando lá na volta. Gosto imenso de ciclismo e gosto de acompanhar a volta. Aquilo, olha, um grande negócio para as farmácias, sabe o que era? Ir a uma volta a Portugal vender renis. Pinta Costa, Renis. Não há tanta azia assim no ciclismo, ao Pinta Costa. Sabes bem que não. Ao pé do futebol, o ciclismo, amigos, até em termos daquilo que é o desportivismo e aquilo que é, tipo, amigos, a sério, a malta que acompanha ciclismo como eu acompanho, tenho a certeza que partilha a mesma opinião. Tu vês, tipo, por exemplo, ainda agora esta prova do terreno Adriático, os ciclistas, tipo, passam a meta, os que ganham, né, ficam contentes e não sei o quê, os que perdem vão lá cumprimentar, dar os parabéns aos ciclistas, tipo, não há aquele negativismo à volta do ciclismo, que existe muito no futebol. No ciclismo não existe, amigos. Há uma competitividade, há de facto o desporto naquilo que é o seu melhor, né, em termos daquilo que é o fair play, naquilo que é o respeito pelos outros, é lutar por ser o melhor, festejar quando ganhamos, ficar tristes quando perdemos, mas saber admitir a derrota, saber admitir que os outros também são mais fortes, que têm dias melhores que nós. Isso é a base do desporto, né? E felizmente no ciclismo isso é uma coisa que está bastante presente. Claro que há sempre situações insólitas aqui e ali que fogem a isso, mas a regra em geral é que, por acaso, que o ciclismo tem um desportivismo muito, muito interessante. um assunto um pouco mais sério, mas que Isto traz é também, sério. obviamente, mas que traz também festejos, isto porque eu estava a rir-me para não se turpar aqui as coisas. E falou já no início da conversa, estamos mesmo na reta final, de Alfredo Quintana. Ficou muito satisfeito com a vitória da seleção estes dias e com as sucessivas homenagens que foram feitas a Alfredo Quintana. Festejou? Fiquei muito satisfeito com a vitória de Portugal. Fiquei muito emocionado e contente ao mesmo tempo com a homenagem que fizeram ao Quintana. Fiquei muito contente porque julguei que o Sr. Presidente da República, que é sempre lesto a mandar os sentimentos quando morre alguma pessoa pública, pensei que ele não soubesse que o Quintana tivesse morrido, mas verifiquei agora com uma mensagem que ele pôs no Facebook que esta vitória era uma homenagem póstuma ao Quintana, portanto fiquei satisfeito porque o Sr. Presidente da República afinal sabe que o Quintana faleceu. O Quintana era um jogador fantástico, era um cidadão exemplar,
era um homem de um caráter que se vê, o que ele era, é na emoção dos colegas, sempre que há algum acontecimento em que o Quintana, sem estar lá, está sempre presente com eles. E aquele gesto do Rui Silva, marcar o golo da vitória com o Quintana tatuado no braço, não é por acaso. É. Algo de sobrenatural. Há coisas que a gente, né, não dá para explicar. Insano. Quis ali que todos fizessem uma homenagem. E na seleção nacional, que todos agora gabam e que todos atribuem o mérito a este e aquele, é justo que se lembre também que o treinador de Futebol Clube do Porto é peça fundamental na vitória de Portugal, porque foi ele que revolucionou o handball português, foi ele que pôs o 7-6 que não se praticava em Portugal, foi ele que pôs a maneira de defender, e é lembrar que numa seleção de 7 jogadores, mais os suplentes, 12 são do Futebol Clube do Porto. E não são 13, porque o Quintana não está lá, estando presente. Pinta Costa foi eleito pela primeira vez. Está a puxar a brasa à sua sardinha. É o que o presidente do Benfica e do Sporting, né, em condições normais, também fariam, faz parte, mas né, isso não tem como criticar. Em 1982 eu era um bebê praticamente. Ao fim destes anos todos, o que é que ainda quer fazer como Era um bebê. presidente do Futebol Clube do Porto? Quero chegar ao fim do dia, quando me deito, e ter a consciência de que fiz tudo o que o Futebol Clube do Porto precisava que eu tivesse feito nesse dia. Até hoje aconteceu sempre? Até hoje, no dia em que isso não acontecer, eu vou-me embora. E eu disse no primeiro dia, na primeira reunião que fiz, e em que felizmente ainda está muita gente viva, em abril de 1982, e eu disse que estaria ali, não sabia se era 3 meses, que era quanto diziam que íamos durar, se era 2 anos, que era o tempo do mandato, mas que no dia em que eu não fizesse aquilo que entendesse que era bom para o Futebol Clube do Porto, fosse por medo, fosse por não ser conveniente para mim ou para algum dos meus colegas, eu viria embora no dia seguinte. Se não vim, é porque me deito sempre com a consciência, posso ter feito, e de certeza que fiz, muitos erros, más opções, mas sempre a pensar que era o melhor para o clube. Enquanto eu sentir isso... É o ponto, amigos, é aquilo que eu digo, tipo, presidentes que cometem erros, todos cometem. Pinta Costa já cometeu, todos os presidentes cometem erros, mas depois há que saber é perceber e pôr na balança aquilo que é os erros e aquilo que as pessoas fazem também pelo clube. Porque vamos todos, o ser humano é fértil, né? É errar, tomar decisões, faz parte, e há de facto uma pressão muito grande, tipo, para ao seres um líder de um clube, a responsabilidade de milhares e milhares de adeptos, né? Mas é isto, neste aspecto é a posição que tem de se ter. Acho que posso sempre ser útil ao Futebol Clube do Porto. E enquanto os sócios quiserem, porque eu não estou lá por nenhum golpe de Estado, nem por nenhuma nomeação. Eita porra! Por ser boy de alguém. Eu estou... Por ser boy de alguém? Opa, espera aí, amigos, que isto aqui é muito interessante. Que ele está claramente a meter... Futebol Clube do Porto. E enquanto os sócios quiserem, porque eu não estou lá por nenhum golpe de Estado, nem por nenhuma nomeação por ser boy de alguém. Eu estou lá porque... Na mousse. Os sócios... Quem percebeu, percebeu. E esta é a inteligência do Pinto da Costa. Porque ele é uma pessoa super inteligente. Sempre o disse e sempre o direi. E não é à toa que teve o sucesso e tem o sucesso que tem. E ele não deixa de dizer as coisas, mas usa as palavras e usa a forma de dizer de uma forma em que no dia a seguir não é capa do jornal. Um dos pontos em que Bruno Carvalho não soube, pela sua imaturidade, também como presidente, né, logo no início armar-se em carapau de corrida, em que muitas das vezes o princípio né, a vontade era correta, mas a forma levava-o depois a que fosse usado contra si. E aqui o Pinta Costa nisto tem muitos anos a virar frangos, amigos, e não deixa de dizer as coisas
sem que no dia a seguir faça capas de jornais e que deixe com isso prejudicar o que quer que seja em relação ao seu clube. Querem que esteja, como demonstraram ainda no último ato eleitoral. Pinta Costa, muito obrigada por ter vindo ao Nada, Porto foi Canal. um prazer. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Sun